Depois dos governadores de oposição se colocarem contra o decreto do governo federal sobre o uso da força policial, agora o Senado começou uma ofensiva para derrubar as novas normas. O argumento é o mesmo, que a União invade a competência dos estados. Mesmo com recesso parlamentar, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto para suspender os efeitos do decreto do presidente Lula, que autoriza o uso da arma de fogo somente como último recurso pelos policiais. Para ele, a iniciativa presidencial extrapola a competência exclusiva do Congresso Nacional. No texto do projeto, que pretende derrubar o decreto presidencial, o senador argumenta que as normas apresentadas pela União fragilizam a relação federativa e transformam o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional em instrumentos de pressão política. O decreto impõe mais cautela às polícias ligadas ao governo federal, como a PF e a Polícia Rodoviária Federal, e deixa como opção aos estados acatar as medidas. Quem não seguir as novas normas fica sem receber a verba federal dos fundos ligados à segurança. Em 2025, estão previstos repasses da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais aos estados nesse sentido. Tanto o parlamentar quanto os governadores de oposição, como o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, alegam que restrições ao uso de armas, por exemplo, podem aumentar a criminalidade. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, voltou a defender o decreto e declarou que o crime deve ser combatido de forma implacável e a polícia que melhor combate o crime usa a força na hora certa, na proporção certa e contra as pessoas certas, e não contra civis desarmados e inocentes. Ele reiterou que o governo Lula não pretende recuar das novas normas publicadas nesta semana. Insistiu que não há nada de inconstitucional no texto. O decreto tem recebido o apoio de entidades ligadas ao direito e à segurança. Na defesa do texto, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em nota, lembrou 2 dos últimos casos com abusos de agentes. O episódio, na véspera de Natal, em que a Polícia Rodoviária Federal atirou de fuzil no carro de uma família no Rio de Janeiro e atingiu a cabeça de Juliana Leite, de 26 anos. Ela está internada em estado gravíssimo. E o caso do jovem de 24 anos baleado a queima-roupa por um PM enquanto filmava uma abordagem truculenta em Osasco, na madrugada de 25 de dezembro. Segundo os especialistas, esses são exemplos claros da necessidade de se estabelecer diretrizes e procedimentos nacionais que regulem o uso da força em território nacional. A nota afirma ainda que a atribuição de regulamentar os tratados é exclusiva da União e não configura a invasão de competências dos estados e do Distrito Federal em matéria de segurança pública.